Olha, a gente continua falando sobre vasectomia. Aqui no estúdio a gente conversa com o médico urologista, Dr. Juliano Aita, e você pode participar mandando sua pergunta. O número do nosso WhatsApp é o 981019594. É isso mesmo. Bom dia, doutor Juliano. Bom dia, Felipe. Bom dia, Marcela. Bom dia, doutor. Eu acho que a principal questão, quando a gente fala sobre vasectomia, é o medo que muitos homens têm de perder a virilidade. É um mito? De fato, é um mito. A vasectomia não interfere na capacidade de ter uma ereção, não interfere na masculinidade do homem. Ao contrário, se essa for uma preocupação, né, a vasectomia deixa o homem mais relaxado, porque uma vez que ele não quer mais ter filhos, ele fica mais relaxado para a sua atividade sexual. Quem faz a vasectomia é para não engravidar mais, né? Nenhuma Perfeitamente. mulher. É isso? Explica, é um método simples? Explica como é feito. Bom, Marcelo, tecnicamente a cirurgia é simples, não é um procedimento complexo. Nós costumamos fazer o procedimento com uma anestesia local e uma pequena sedação, isso dá mais conforto para o paciente. Não há necessidade de internação hospitalar, então o paciente pode ir para casa no mesmo dia, no dia seguinte retorna à sua atividade habitual. E a gente faz com uma pequena incisão na bolsa testicular e através dessa incisão nós isolamos o canalzinho deferente, que é aquele canal que leva os espermatozoides até o canal da uretra, e fazemos uma secção, um corte e uma ligadura das duas extremidades. Então ela tem uma efetividade aí próxima a 100%, a gente fala em 99%, existe uma possibilidade muito, talvez menor do que 1% de recanalização espontânea, né? Existe isso, mas é um método extremamente seguro, né? E como o doutor Anatólio já falou aí, tecnicamente mais simples do que a laqueadura e mais efetivo também do que a laqueadura. Agora, o único método de contracepção masculino? É o único método considerado definitivo. Existe um esforço muito grande dos urologistas na busca por algum método, de certa forma, temporário. Já se falou em algum gel que possa ser introduzido no canal deferente, que tem uma validade aí de alguns meses, depois essa recanalização acontece de forma automática, mas isso ainda não está disponível para que a gente use na nossa rotina, né, diária. Doutor Juliano, quando você fala em um método definitivo, mas ele pode ser desfeito. Muito boa observação, Marcelo. De fato, a vasectomia ela é potencialmente reversível, isso porque nós podemos fazer a microcirurgia, é uma cirurgia muito mais trabalhosa e mais complexa, exige a necessidade do uso do microscópio, a gente tem que reconstituir os canaizinhos deferentes e certificar de que há a livre comunicação entre os dois cotos que foram amarrados e separados. Então nem sempre isso é possível, seja por fibrose no local onde foi feita as amarraduras, seja pelo tempo decorrido entre a vasectomia e a tentativa de reversão, que é muito longo, e o organismo pode, de alguma forma, se proteger contra esses espermatozoides. Então, tecnicamente é viável, mas nem sempre há o sucesso na reversão. Existe, doutor, um tempo, então, depois de feito a vasectomia, existe um tempo para fazer a reversão? Reversão, né? Nós sabemos que quanto maior esse tempo, menor a chance de sucesso, mas não existe uma relação linear, ou seja, mesmo aqueles homens que fizeram a vasectomia tardiamente, após 5, 7, 10 anos, é tecnicamente factível a realização da reversão, embora com chances mais limitadas de sucesso. Uma informação importante, doutor, é que o SUS também pode pagar a cirurgia. Agora, existem alguns critérios que as pessoas devem seguir. Quais são? Exatamente, Felipe. O SUS existe um protocolo de realização de vasectomia pelo SUS. Existe a necessidade de comparecimento da esposa, no caso de homens casados. Há a necessidade de ter 25 anos ou 2 filhos vivos. Né? E existe um prazo mínimo de 60 dias entre a decisão e a efetivação da vasectomia, uma vez que ao longo desse período o casal pode mudar de opção. A gente sabe que em torno de 5 a 10% dos casais, de alguma maneira, se arrependem da vasectomia e depois, seja porque terminou um relacionamento e começou um outro, enfim, ou alguma a intercorrência que acontece, o casal deseja novamente ter filho. Então, realmente, esse tempo é para sedimentar essa decisão. Ok, muito obrigado. Então, olha,
Agora o Dr. Juliano respondeu as nossas perguntas, mas as suas vão ser respondidas daqui a pouquinho no próximo bloco. Você pode mandar sua pergunta para o nosso WhatsApp, o número é o 981019594. Só um pouquinho, tá bom, doutor? É só uma pausa, Perfeitamente. doutor Juliano. A gente volta a conversar já já. E a gente continua falando sobre vasectomia com o médico doutor Juliano Aita, que é urologista. Estamos com ele aqui, de volta no Bom Dia Piauí, para responder as perguntas, né, dos nossos telespectadores. Chegaram aí, Felipe? Muitas perguntas, viu, Marcelo? Vamos começar com essa aqui, olha. Bom dia. Uma vez realizada a vasectomia, o paciente no ato sexual continua expelindo o sêmen ou apenas a sensação Sim. de orgasmo? Sai o suco sem as sementes. Ah, entendi. Sem mudança do volume do suco, ou seja, sem mudança do volume do sêmen. Que as sementinhas, que são os espermatozoides, representam 1 a 2% do volume total do sêmen. Então, basta lembrar disso. Suco sem semente. Ok. certo. Esse outro diz que tem 42 anos e pergunta o seguinte: quem fez o exame de próstata pode fazer a cirurgia de vasectomia? Bom, o que acontece é que durante a cirurgia de próstata, mesmo a cirurgia para hiperplasia benigna, que não é a remoção do câncer, 80 a 90% dos homens ficam com um fenômeno que a gente chama de ejaculação retrógrada. Então, na verdade, ele não, embora ele tenha a sensação do orgasmo, não elimina o sêmen no momento do orgasmo. Então, isso já funciona quase que como uma vasectomia, mas o homem pode fazer sim. E se for assim, em caso de cirurgia para remoção do câncer na próstata, automaticamente a gente já faz a vasectomia durante a cirurgia. Esse outro aqui quer saber o seguinte: quanto tempo leva para fazer a cirurgia? Se dói? Quantos dias de repouso físico? Como deve ser? Quanto tempo após ter feito relação sexual? Tá, muito interessante. Bom, eu vou falar como é que eu faço na minha prática, né? E o que eu costumo orientar meus pacientes. A gente faz a vasectomia com anestesia local, mais uma sedação, isso dá conforto ao paciente, o pós-operatório é bem mais tranquilo e confortável para o paciente. Então, eu costumo fazer isso numa quinta ou numa sexta-feira, o paciente descansa no final de semana, segunda-feira volta a vida dele normal. A atividade sexual ela pode ser retornada em 7 dias, mas até o 40º dia, que é o período em que há necessidade de se fazer um exame de espermograma para que se comprove a ausência de espermatozoides, há necessidade de usar um método contraceptivo. Então, assim, jejum 7 sexual... dias para começar a namorar, Certo. do 7º ao 40º tem que usar Tem que se proteger porque algum método pode contraceptivo. ser que engravide A partir ainda daí, a mulher. tendo espermograma, ausência de espermatozoide, está liberado. Pronto. Aqui tem mais uma pergunta: a vasectomia depois de ser feita pode se reverter? Quanto tempo depois de feita a cirurgia, a reversão é possível? A reversão, o tempo não contraindica a reversão. Ou seja, mesmo com 10, 12 anos, é tecnicamente possível fazer a reversão. O que nós observamos é que, quanto maior o tempo, menor a chance de sucesso, menor a chance de gravidez ao final desse procedimento. Mas isso não contraindica a reversão cirúrgica da vasectomia. Tem um rapaz de 46 anos que está interessado em fazer a cirurgia pelo SUS. Ele quer saber o seguinte: ele é solteiro, tem 46 anos, pergunta se pode fazer. Pode, por lei, existe uma lei que regulamenta a vasectomia no SUS. Você tem que ter mais de 25 anos ou 2 filhos vivos. Então, assim, mesmo solteiro, 46, Mesmo solteiro. mas se não tiver filhos, aí não pode fazer. Mas ele tem 46, ele tem mais de 46. 25. Mais de 25 Pode. ou 2 filhos. Ou 2 filhos. Entendi. Aqui tem uma outra pergunta que não é exatamente vasectomia, mas vamos lá. Queria saber se sêmen amarelado significa infertilidade. Não, sêmen amarelado, a primeira hipótese diagnóstica, né, considerando-se apenas o aspecto e a cor, seria a infecção nos testículos ou no epidídimo, né? Mas há necessidade de avaliação médica especializada para confirmar esse diagnóstico. Muito obrigado pela participação, obrigado também a você que está em casa, que participou, Dr. Juliano Aita. Muito obrigado. Aqui no Bom Dia Piauí, tá bom? Muito obrigada, doutor. Muito Até a obrigado. próxima. Um Bom excelente